Olá! As empresas de telefonia continuam no topo das listas das mais reclamadas nos órgãos de defesa do consumidor. A má prestação de serviços, cobranças indevidas e dificuldades de atendimento fazem com que centenas de ações ingressem no judiciário. Conforme a Anatel, Agência Nacional Reguladora do setor, muito pouco mudou na qualidade dos serviços desde o anúncio da suspensão de novas comercializações que aconteceu em julho deste ano. Como o judiciário tem enfrentado esta situação? No programa de hoje, nós estamos recebendo a juíza do primeiro juizado da 4ª Vara Civil da comarca de Passo Fundo, a doutora Luciana Bertoni Tiepo. Doutora Luciana, é um prazer recebê-la aqui na UPF-TV. Obrigada. Doutora Luciana, a senhora é muito envolvida com essa área da relação de consumo, né? Que é uma área cada vez que apresenta mais dificuldade para os consumidores e que aportam ao judiciário. Um exemplo prático é isso que a gente comentou com relação às práticas das grandes operadoras. Sim, nós temos muitos processos envolvendo essas práticas abusivas contra o consumidor, assim, um número muito elevado, que as pessoas não conseguem solucionar administrativamente, elas precisam ingressar com ação para poder resolver os problemas. E isso acaba também mudando toda a rotina do judiciário, que tem que se dedicar um longo período para resolver essas questões. Na verdade, isso acarreta esse problema todo do judiciário, que é a grande quantidade de ações, e aí todo mundo fala que é inefetivo, mas é inefetivo porque realmente a minha vara tem praticamente 17 mil processos, e muitos deles envolvendo relações de consumo que poderiam ser resolvidas administrativamente por essas empresas, que na verdade não são. Nessa questão administrativa, quando a senhora se refere, entra também o papel da Anatel, da agência reguladora. Sim. Como é que a senhora verifica esta situação? Na verdade, nós temos eu não sei qual é o problema, mas essas empresas não funcionam, nem a própria empresa e nem as agências fiscalizadoras. Essas agências que deviam regulamentar e fiscalizar, elas não fiscalizam. Tivemos essas suspensões, que foi uma suspensão muito breve e não surtiu efeito nenhum. Então eu acho que a medida deveria ser um pouco mais severa, porque não funciona, não tem funcionado. Doutora... E as minhas sentenças, essas que há abuso, que há cobrança indevida, que há vários desrespeito às normas de proteção ao consumidor, eu encaminho cópia para a Anatel e eu nunca recebi um único ofício dizendo recebi, tomei tal medida, nenhuma. E muitas vezes, mesmo tendo uma sentença judicial, elas acabam sendo descumpridas por essas companhias, mesmo que tenham sido condenadas. Isso é um problema também que eu até refleti bastante sobre isso nessa parte do dano social e do dano punitivo também, porque a partir do momento em que cabe ao Poder Judiciário resolver os conflitos de interesse e a partir do momento em que essas empresas não cumprem as decisões, nós temos um problema muito sério. Então, nós temos o quê? O poder econômico se sobrepondo ao próprio Poder Judiciário, que é um dos poderes da nação, enquanto a economia é apenas uma questão prática, ela não poderia estar acima nem do Poder Judiciário e muito menos da tutela dos direitos da personalidade, da dignidade da pessoa humana, que são o topo do nosso sistema jurídico. Então, isso é uma coisa bastante complicada. Porque nós temos, né, doutora, duas situações, né? O cidadão comum, quando recebe uma decisão judicial, ele tem que cumprir ou recorrer, enfim, mas que faz parte do procedimento normal. E, em contrapartida, grandes corporações que não fazem isso. Não fazem, e eu acho que as multas fixadas, elas são um tanto quanto baixas, e isso, de uma certa forma, serve como desestímulo para o descumprimento. Eu acho que isso é uma coisa que também tem que ser repensada. Em primeiro lugar, uma decisão, quer seja em sede de antecipação de tutela, quer seja condenatória com cunho mandamental, ela tem que ser cumprida. Cumpre e depois recorre, ou recorre, aguarda aquele período e depois vê o resultado e vai cumprir ou não. Mas, inclusive, isso gera desobediência, porque a decisão, ela é mandamental. Eu não estou pedindo, por favor, para que alguém faça isso. O Código me dá o poder de determinar que isso seja feito. Então, essa decisão, ela é mandamental, ela tem que ser cumprida. Não tem escolha. Só que elas não cumprem e como as multas que se fixam, geralmente elas são baixas,
não se cumpre. Pois é, aí a gente entra, doutora Luciana, na questão do dano moral. A senhora entende que nessas situações onde reiteradas vezes o consumidor reclama, não consegue acesso por um 0800, tem dificuldade de cancelar um serviço que muitas vezes ele não contratou, caracteriza o dano moral? Óbvio, eu não tenho a menor dúvida de que caracteriza o dano moral, inclusive esse dano em re ipsa loctor. Não há nem necessidade de fazer prova do dano em si, porque ele é íncito a essa situação, né? O dano vem daí. E aí é que a senhora defende que o valor dessa indenização deveria ser mais significativo. Eu acho que tanto o valor a título de dano moral deveria ser mais significativo, porque nós temos no nosso sistema, que é o romano-germânico, um pouco dessa dificuldade da punição no direito civil, que é típica da common law, que se tem os punitive damages com bastante frequência, com determinadas características, que eu acho que podem ser perfeitamente aplicadas nesses casos. Então, eu acho que nesses casos se teria 3 espécies de danos distintos e separados. Mas eu acho que o dano moral, nesses casos, ele teria que ser um pouco mais significativo também. O dano moral em si, na sua função satisfativa, na função compensatória para a vítima. Recentemente, numa decisão sua, uma decisão que a senhora tomou aqui na comarca de Passo Fundo, a senhora condenou uma operadora em 3 milhões de reais. Isso caracterizando como o dano coletivo que é causado à sociedade. Isso seria o dano social. Que a partir do momento em que se tem uma prática abusiva, porque o direito de forma alguma ele pode tutelar qualquer tipo de má-fé, qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violação. E a partir do momento em que se tem a reiteração dessas condutas, essas condutas elas geram um dano não só para aquela pessoa, elas geram um dano para toda a sociedade. Então, em razão disso, em razão de que não se pode tutelar esse tipo de conduta, foi que eu proferi essa decisão, ainda não foi julgada pelo tribunal, não sei qual vai ser o resultado, porque em algumas decisões que eu condenei no dano punitivo, apenas no punitivo, porque a doutrina e a jurisprudência, isso já é pacificado, embora existam alguns doutrinadores que acreditam que não é possível a função punitiva no direito brasileiro, já é pacificado na doutrina que o dano moral contém uma função punitiva. Então, só que essa função está inserida naquela quantia fixada no dano moral. Eu acho que o dano punitivo, ele tem que ser uma característica, uma espécie separada de dano. Na verdade, ele é uma função da responsabilidade civil, que é a função punitiva. Então, eu acho que ela tem que ser separada, devidamente explicada. E nós encontramos muita dificuldade no Brasil nessa separação. Eu acho que até em razão dos valores que tem essas condenações nos países que adotam o sistema da common law. Só que esses casos dos punitive damages tem que preencher alguns requisitos, que é o dolo ou a culpa grave, nesses casos em que vai gerar um dano mais grave, com uma abrangência maior, um dano para toda a sociedade. E aí que eu acho que deveriam ser separadas essas indenizações, como eu faço nas minhas sentenças. Mas, as poucas que foram analisadas pelo tribunal, o tribunal afastou a condenação no dano punitivo, na função punitiva, dizendo que a sentença era extra petita. Eu entendo que a partir do momento em que o Código de Defesa do Consumidor trata de normas de caráter eminentemente público, com base constitucional, quando o juiz verifica um abuso, ele não só pode, como ele deve determinar de ofício que esse abuso cesse. Isso é uma forma de cessar o abuso, porque o dano moral tem, além da função compensatória, a função punitiva e a função dissuasória. O dano punitivo, essa função punitiva, entraria mais na função punitiva. Punir aquele que está praticando uma conduta dolosa, não é para qualquer dano, não é para qualquer agir, não é um agir culposo, é uma culpa grave ou um agir doloso, que a gente sabe que tem em muitos casos. E então, cumprindo essa função punitiva, o que precisaria aqui?
na minha opinião? Precisaria retirar o lucro que a empresa teve. Retirar todo o lucro que a empresa teve e mais um valor a título de punição. Porque nós sabemos que quando a empresa insere, por exemplo, uma cobrança indevida, ela vai pensar da seguinte forma: eu tenho 5 milhões de consumidores. Então, na conta de 1 milhão, eu vou colocar R$5. Desses 1 milhão, 100 pessoas, 100 mil, vão ligar para reclamar. Dessas 100 mil, como o atendimento prestado ao consumidor é extremamente deficiente, todo mundo que já ligou para algum desses call centers sabe que o que é o sofrimento, né? Então é um verdadeiro martírio, né? Fica horas ali para ser atendido, não consegue resolver, liga de novo, o protocolo não existe, toda aquela coisa. Então, essas pessoas que vão ligar, a maioria vai desistir. Então, dessas 1 milhão, 100 vão ingressar com ação. Dessas 100 que vão ingressar com a ação, o valor que elas vão receber vai ser uma média de 10 mil. Quanto a empresa lucrou acima disso? Esse lucro é abusivo e indevido. É um lucro ilegal. É um lucro para um serviço que não foi prestado, não há contraprestação, portanto, é abusivo. E uma coisa que eu acho muito estranha é que as pessoas, geralmente quem defende que não pode ter o dano punitivo, fala muito no enriquecimento indevido da vítima. Mas tudo isso que eu falei agora, ninguém lembra. Quer dizer, se a vítima ganhar um valor um pouquinho maior da indenização, ela vai ter um enriquecimento ilícito. E a empresa? Esse enriquecimento ilícito da empresa, que ele gera um dano muito maior para toda a sociedade, causa uma intranquilidade, uma insegurança social. Isso ninguém reflete. Doutora Luciana, a senhora toca num ponto extremamente importante. A gente vai ao intervalo agora desse primeiro bloco e nós voltamos conversando, porque realmente essa é a discussão, né? Se vai causar o enriquecimento ilícito, enfim, as empresas fazem isso realmente de uma forma deliberada, né? Essas práticas abusivas para aumentar o seu lucro. A gente vai ao intervalo, voltamos em seguidinha no programa desta semana aqui na UPF TV. Até já. Estamos de volta no programa Direitos dessa semana. Estamos conversando com a doutora Luciana Bertoni Tiepo, que é juíza da 4ª Vara Civil da comarca de Passo Fundo. Doutora, quando a senhora condena uma empresa em 3 milhões pelo dano social, uma das preocupações que sempre ocorre, a senhora estava fazendo essa colocação antes, é se haverá ou não enriquecimento ilícito. Mas, ao mesmo tempo, a senhora também fez esse destaque, a empresa praticou isso de forma reiterada e aumentou seus lucros, né? Porque essas situações são deliberadas. Eu acho que não há dúvida que são, né? E um dos primeiros casos, assim, do dano punitivo foi o Ford Pinto, que é um exemplo bem emblemático, que é a do tanque de gasolina do carro esse, que todo mundo conhece, que a empresa colocou o tanque num lugar em que poderia haver explosão e fez esse cálculo de quanto economizaria nas peças. E ela foi condenada nos Estados Unidos, essa é uma decisão de 1950 e alguma coisa, se eu não estou enganada, e a empresa foi condenada num valor muito alto, depois esse valor foi diminuído, justamente por isso, para não tutelar a má-fé e nem o abuso de direito, porque como é que eu vou pensar no meu lucro à custa da vida e da saúde e da integridade física de alguém? Eu acho que isso de forma alguma o direito pode tutelar. Essa questão do enriquecimento ilícito, me parece que ela tem que ser um pouco mais pensada. Nós temos aquela frase típica do direito francês que a vítima tem que ser indenizada no le dommage, tout le dommage, rien que le dommage, que seria os danos, nada mais que os danos e todos os danos. Só que eu acho que isso serve para o dano material. A partir do momento em que eu passo isso para o dano moral, e o dano moral até hoje não se tem uma regra básica de quantificação, eu acho que nem vai se ter, porque cada caso ele é um caso que tem que ser especificamente analisado com todas as suas circunstâncias, todas as suas especificidades. Então, não há como ter um tarifamento de dano moral. Não tem. O dano material, vou lá e provo o prejuízo que eu tive. Eu acho que esse princípio do direito francês se aplicaria a isso. Quando eu chego no dano moral, e quando eu chego num dano moral que tem um cunho muito além da relação entre vítima e a pessoa que causou a lesão, quando esse dano vai se espalhar pela própria sociedade, eu acho que eu tenho que pensar muito mais no enriquecimento ilícito de quem causou a lesão do que da pessoa que vai receber. Essa indenização
poderia ser repassada para um fundo. Só que aí nós temos o problema de como é que vai ser analisado esse fundo, administrado, fundo, né? Isso, se esse dinheiro realmente vai ser revertido para o consumidor. Por isso que na minha sentença eu dei a indenização para a vítima. E no direito americano existe o promotor público-privado, que é uma figura que nós não temos aqui, e é muito difícil de se aceitar isso aqui, porque o nosso sistema é extremamente diferente do sistema da common law. Mas se entenderia, e até eu fiz essa minha condenação com base no artigo do professor Junqueira, que ele fala isso, que a vítima, ela está ali exercendo essa função de promotor privado, ela está fazendo uma ação, embora seja em benefício próprio, que vai beneficiar deveria beneficiar, pelo menos eu acho que na prática não beneficia, pelo menos por enquanto, toda a sociedade. Então, por isso que eu não vejo como na verdade, ela está recebendo um valor a mais do que o dano que ela teve, mas eu não vejo isso como um enriquecimento ilícito, porque ela foi atrás daquele direito que vai beneficiar outras pessoas. E nós temos um problema na nossa sociedade atual, que é uma sociedade bastante complicada. Nós vivemos uma sociedade com inversão de valores muito grandes, nós vivemos numa sociedade em que o consumismo, a gente vive para consumir, como diz o Bauman. Sociedade de consumo, né? Sociedade que é o livro eminentemente de consumo. Eu acho que e como diz o Bauman mesmo, antes de qualquer coisa, se transforma a sociedade, os próprios membros da sociedade em consumidores, para depois... E outra coisa que eu acho extremamente importante, que agora eu lembrei, são os casos de obsolescência programada e perceptiva, que eu acho que a punição nesses casos deveria ser muito exemplar. E nós não temos uma sequer. Aliás, nem se fala nisso. A senhora se refere ao fato de que a indústria coloca um produto no mercado, sabendo que ele tem uma vida extremamente curta e em seguida, em questão de meses, ele já vai ser substituído por um novo produto que será colocado. Na verdade, isso é proposital, né? A empresa faz com que a vida útil do produto diminua para que haja mais consumo. Então, eu acho que o dolo nisso, ele é muito grave, muito sério. Eu acho que o abuso de direito e a má-fé nesses casos são extremamente sérios e lesivos à sociedade. E esse ponto nem começou a ser enfrentado, né, doutor? Não, esse ponto nem começou a ser enfrentado e isso gera o superendividamento e todas essas outras questões que são lesivas à sociedade, e as pessoas nem se dão conta disso, porque a gente está inserido nessa sociedade de tal forma que ninguém para pensar. As pessoas vão consumindo, e antigamente as pessoas economizavam para comprar um carro, economizavam para viajar. Hoje não, hoje tem uma propaganda dizendo, compre agora e pague daqui 6 meses. Exatamente. Faça a sua viagem dos sonhos e pague em 20 parcelas. Então, esse apelo ao consumo é muito grande. Sim, e isso também tem o reflexo da sustentabilidade. Também. Tanto que está extremamente ligado esse consumo todo com o dano ambiental, né? Esse consumo exagerado, esgotando os recursos do planeta, gerando lixo que não se tem mais onde colocar, os países do primeiro mundo mandando lixo para cá, nós mesmos recebemos pneus, lixo hospitalar em hospital, os países, a África, a Índia recebem muito lixo da Europa. Então se tem um problema muito grande que eu acho que está na hora de parar e pensar e refletir o que tudo isso vai causar. E eu acho que eu me desviei do assunto. Não, mas é interessante porque quando a senhora toca nisso, tem um outro livro que está fazendo muito sucesso agora no Brasil, que é O que o Dinheiro Não Compra, e que explica justamente isso. Países que recebem, né, uma quantia em dinheiro para serem depósitos de lixo. Então a gente está vivendo uma sociedade realmente maluca, né? O que impera é essa questão do consumismo. E a gente está vivendo uma sociedade em que não há mais solidariedade, não há nada, né? Eu quero me livrar do problema e eu vou passar para ti que é pobre e que, enfim, não tem condições. Outra coisa que o consumo gera, que para mim é extremamente grave, é a exploração do trabalho nos países pobres, inclusive crianças na China, na Índia, Taiwan, esses países que são pobres, a gente vê crianças trabalhando por um salário se combate o trabalho escravo aqui, mas se consome produtos de fora que são produzidos através do trabalho escravo. E trabalho de crianças, né? Que eu acho isso, assim, extremamente grave. Doutora, quando a senhora condena em 3 milhões, a senhora está dando um sinal muito claro, que é uma punição para que a empresa repense o seu modo de atuação. A ideia é essa, porque o dano social, ele entra principalmente na função dissuasória do dano da indenização,
do dano moral, que é fazer com que essa prática não seja repetida, que sirva de exemplo para que as outras pessoas nem sequer pensem. A ideia é essa, né? Em repetir essa conduta. Esse valor, ele é um valor ainda um tanto quanto baixo, comparando com os lucros que se tem. Mas foi uma decisão, assim, uma primeira decisão, uma decisão que eu não sei, não foi julgada ainda pelo tribunal, não sei o que vai acontecer com ela, mas eu acho que é importante se pensar nisso, porque como o governo e como as agências reguladoras não fazem o seu papel, eu acho que cada um tem que fazer o seu. E eu acho que o judiciário, eu acho que o Poder Judiciário de forma alguma vai poder tutelar a má-fé ao dolo. E a partir do momento que a gente sabe como as coisas funcionam, eu acho que a gente tem que tomar medidas sérias. E um outro exemplo, né, tá cheio de exemplos, né, doutora, é a questão do recall no Brasil, né, o chamamento, né, que a indústria brasileira, só no segmento veículos, né, é uma das campeãs de chamamento realizado todos os anos. Não passa uma semana que a gente não veja a indústria chamando os proprietários do carro, modelo tal, marca tal, para fazer a troca de uma peça ou outra. E nesse meio termo, quantos acidentes acontecem sem que se saiba? Falando no recall, a semana passada a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre uma empresa de cosméticos que colocou à venda shampoos com uma determinada bactéria. E só foi feito o recall em razão da exigência do Ministério da Justiça. Agora, então, elogiando o órgão que fez isso, já que eu falei que geralmente eles não fazem, essa bactéria, ela, não lembro o nome, porque eu não trouxe a decisão, mas ela afetava pessoas com sistema imunológico baixo, ou seja, pessoas hipervulneráveis. Aí nós entramos num dano que eu acho de maior gravidade ainda, quando se lesa pessoas hipervulneráveis. E aí também entraria o caso da propaganda do apelo ao consumo para crianças e idosos. Esses descontos em vendas para idosos com desconto na folha, na aposentadoria. Consignado, né? Que é um grande problema, né? Então, isso tudo afeta classes de consumidores hipervulneráveis. E isso tudo é feito com dolo. Nós não temos controle nenhum disso. Então, eu acho que aí é um dano social ainda mais grave. Com certeza. Bom, doutora Luciana, a gente teria muito mais coisas para falar, porque o assunto é ótimo, né? Essa preocupação com o consumidor. Eu queria agradecer a sua disponibilidade de ter vindo aqui, conversado conosco. Certamente vamos voltar a tratar, porque a senhora tocou agora muito rapidamente na questão da publicidade, que merece um programa específico só com relação a esse assunto. Obrigado, doutora Luciana, pela sua presença aqui na UPF TV. Eu que agradeço a oportunidade. No programa desta semana, nós conversamos com a doutora Luciana Bertoni Tiepo, que é juíza da 4ª Vara Civil da Comarca de Passo Fundo. Na próxima semana, a gente vai estar de volta aqui na UPF TV, tratando de um outro assunto. Obrigado também pela sua audiência e até lá.